Salve, salve! Muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Globo Esporte. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela ou salve o número na agenda e participe pelo WhatsApp. É o 999430001. E a gente começa a edição de hoje com o Paysandu, que enfrenta o Amazonas hoje à noite em Manaus, um adversário direto dos bicolores na luta contra o rebaixamento. Olha só. O Paysandu tem um novo candidato a craque nesta temporada, e ele se chama Maurício Garcês. Mesmo com apenas 5 jogos com a camisa bicolor, o desempenho vem agradando. Melhor ainda foram as últimas 2 partidas. Contra o Atlético Goianiense, uma assistência. Ele raspou de cabeça para a Rossi empatar o jogo. Já no último sábado, no Couto Pereira, marcou 2 golaços. No primeiro, contou com a dedicação na marcação. No segundo, mostrou a velocidade e a habilidade. Apesar de características diferentes, os 2 gols têm algo em comum: a pontaria afiada. Cara, feliz, né? Feliz por ter marcado 2 gols. Glória a Deus pela oportunidade. Ele me deu o dom de poder chutar bem com as 2 pernas. Desde a chegada de Garcês, há pouco mais de um mês, o Paysandu engatou uma sequência positiva. Nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates. Ele foi uma das 10 contratações que vieram na última janela, com a missão de tirar o clube do sufoco. E o Paysandu encara o Amazonas nesta quarta-feira não apenas de olho em preservar a sua invencibilidade na Série B, mas também em se manter fora da zona do rebaixamento. Independente do placar, aqui vai ser um jogo muito difícil, velho. E vai ser o mais difícil ainda, vai ser conseguir se manter fora da zona, velho. É difícil e temos que trabalhar forte para não voltar para ela e pensar lá em cima. Para realizar a missão de vencer o Amazonas, o Paysandu terá de volta o zagueiro Thalisson. Ele cumpriu suspensão no último jogo contra o Coxa. Já no ataque, há uma baixa. Rossi até viajou para Manaus e treinou na segunda-feira, mas voltou a sentir as dores de uma fibrose e foi vetado. Com esse desfalque de última hora, os bicolores vão redobrar as esperanças e expectativas em Garcês para que a pontaria continue afiada nesta noite. E o Lanterna Amazonas também vive um momento de muita pressão, olha só. Vontade de vencer, é o que a gente precisa. Vontade, rapaziada. E eu vim aqui para dar vida! Para dar vida e tirar o time dessa situação. Um time que precisa de uma resposta rápida, que tá aguerrido. Lembrar que cada detalhe desse, a gente não perde jogador, a gente compete pra... O Amazonas é o último colocado na Série B. Nesse momento decisivo de fim de turno, o time quer melhorar o rendimento. Hoje, contra o Paysandu, a Onça tem mais uma oportunidade de deixar o Z4. Jogo grande e contra um adversário que o clube tem história recente. Em 2023, os 2 times disputavam o acesso para a 3ª divisão. O Amazonas tentava se recuperar no quadrangular após perder os 2 primeiros jogos, um deles para o Paysandu, na Arena da Amazônia. Mas no jogo de volta em Belém, o desfecho foi outro. O duelo valia o acesso para o Paysandu. O Amazonas precisava dos 3 pontos para ter chance de subir na última rodada. A Onça Pintada venceu a partida e o resto é história. Amazonas e Paysandu vivem momentos diferentes na Série B. O time paraense tem se recuperado e vem de 6 jogos de invencibilidade. No Amazonas, a recuperação na tabela é uma meta que o time busca alcançar. Para isso, precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido o adversário paraense aqui na capital. As equipes só se enfrentaram 5 vezes nos últimos 3 anos. Um duelo equilibrado, com um empate e 2 vitórias para cada lado. Nos 3 jogos disputados em Manaus, o Paysandu venceu 2. O último terminou empatado, na Série B do ano passado. Uma coisa é certa, a Onça está de olho em caçar mais 3 pontos. E a presa já foi escolhida. Comemorem hoje, porque amanhã já estou pensando no Paysandu. E olha, o Remo enfrenta o Avaí amanhã em Belém pelo retorno ao G4. Mas quem falou foi o executivo de futebol do clube e não faltou assunto para ele, olha só. É importante falar que quando eu cheguei aqui
eu vim substituindo uma pessoa que estava no meu cargo, que tinha maneira de se trabalhar, um jeito de trabalhar, que não é melhor ou não é pior, é do jeito da pessoa que estava aqui. Uma semana depois, 3 dias depois que eu chego aqui, a gente perde a comissão técnica entende que tem que sair para outro clube, da maneira em que vocês todos aí sabem bem como é que foi. Enfim, então assim, mesmo passando por todas essas transformações, a gente vem trabalhando e muito para dar essa musculatura que eu falei. Peguei o avião, fui a São Paulo, conversei com o Antônio, com a comissão técnica dele, acompanhado com uma outra colaborador do Remo, tinha eu, um colaborador do Remo e mais uma pessoa que nós tratamos lá sobre esse assunto. Fizemos um ato também, por que não, de convencimento, apresentando qual é o projeto do Remo, apresentando a grandeza do Remo em relação à torcida, quais são os objetivos, tanto da temporada como da reconstrução que essa diretoria está fazendo, está comandando, e a gente teve essa reunião com êxito. A gente consegue trazer um técnico e uma comissão técnica que até um ano atrás, não é 10, 12, 15 anos atrás, há um ano atrás, estava num dos maiores times de São Paulo, que há 4 anos atrás estava em um time da Série A do Brasileiro em 2 anos consecutivos. Então, assim, eu acho que a gente trouxe um técnico que ele entendeu bem a grandeza da torcida e o objetivo que nós estamos construindo para que a gente tenha êxito. Eu acho que também, eu não vou perder a oportunidade aqui, que a gente tem que entender o seguinte, dos números dos últimos 20 anos ou 10 anos do Remo. A gente tem que ter essa humildade e entender os números. Nos últimos 20 anos, o Remo disputou 3 vezes a Série B. 3. Eu acho que isso é muito pouco para o tamanho do Remo, para a grandeza do Remo, para o tamanho dessa torcida apaixonada, né? E das 2 vezes anteriores, subiu e caiu. Disputamos, parece que 8 ou 9 vezes, a Série C, 4 vezes a Série D. Então, esta diretoria está fazendo um processo de rompimento com os resultados esportivos passados para outros tipos de resultados que eu acho que é o que a grandeza do Remo merece, né? A gente tem uma diretoria que no ano passado sobe para a Série B, com muita luta. No começo do ano, a gente ganha o título. Eu falo a gente ganha porque eu me sinto incorporado nesse processo já hoje, né? Então, nós subimos da Série C, nós ganhamos o Campeonato Paraense e a gente entra aí na Série B, em que é um outro campeonato totalmente diferente de Série C e Série D a que o Remo vinha disputando. Então, a gente chega, começa a estruturar, começa a dar envergadura para que a gente tenha resultados diferentes e muito melhores do que foram os passados e de bem curto prazo. É isso aí, Marcos Braz, executivo de futebol do Remo, depois de 45 dias aí no cargo, né, convocando uma entrevista coletiva. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens dos nossos telespectadores. A Melissa Raiol, boa tarde, André Lohan. Hoje o nosso papão repita a história linda que escreveu em Curitiba. Vamos pra cima, papão. Melissa Raiol, do bairro do Souza. Olha a foto aí em Curitiba, né, com a bandeira aí do papão, né? Valeu, Rosângela. Obrigado também a participação da Rosângela agora. Boa tarde, André. O Remo só falta acertar o gol, mas estou confiante que vamos estar na Série A. Pra cima, meu leão. É a Rosângela da Cidade Nova, em Ananindeua, participando também do GE. Moreno Camarão, boa tarde, André. Hoje tem mais uma vitória do Papão rumo ao topo e daqui a 10 rodadas estaremos na frente do rival. É o Moreno Camarão de São Brás, em Belém. Valeu, obrigado pela participação. Souza, boa tarde. Papão rumo ao G4.
3-0 hoje no Amazonas com 2 gols de Garcês, 1 do Marlon. É o Manuel Sobrinho da Vila dos Cabanos. Valeu, obrigado também pela sua mensagem. Tem a participação do Gladson. Boa tarde, André. Papão, depois da goleada fora da zona, vamos em busca da vitória com o Amazonas. E dia 28 vamos lutar na Curuzu. Valeu, obrigado, Gladson. Tem o Eric Thiago. Boa tarde. O Amazonas quer criar uma rivalidade com o Papão e isso nunca irá acontecer. Valeu, Eric. Valeu. Bruno, boa tarde, André. Hoje é 2-0 para o Papão. Vamos espantar de uma vez por todas o fantasma do Z4. Para cima, Papão, é o Bruno da Cremação, também ligado e participando do Globo Esporte. E depois do intervalo tem as eliminações do Bahia e do Vasco na Copa Sul-Americana. A gente se reencontra amanhã. Tchau.